Hoje a gente tem um material bem denso para analisar sobre o cenário de investimentos. Um material excelente, por sinal. Exato, e a ideia é olhar um pouco além do óbvio, sabe? Desde a escolha de uma grande holding, passando pela melhor forma de guardar aquele dinheiro para oportunidades, até chegar na análise de empresas bem conhecidas. E eu acho que a nossa missão aqui é simples, né? Qual? É destrinchar as estratégias para montar uma carteira de longo prazo, entendendo os riscos reais e, claro, as boas chances que o cenário atual parece oferecer. Perfeito. E focar não só no quê, mas principalmente no porquê de cada movimento, né? Entender a lógica por trás de uma alocação. Exato. Os fundamentos de uma empresa e como o cenário macroeconômico influencia tudo isso. É esse entendimento que constrói uma carteira mais robusta que aguenta os solavancos do mercado. Excelente. Então vamos começar pela base, pela espinha dorsal de muitas carteiras, as holdings. Vamos lá. O material que a gente recebeu coloca duas gigantes lado a lado, Itaúsa e Bradespar. Batendo o olho, parecem até similares, mas quando a gente olha de perto, as diferenças Gritantes, não é? são gritantes e definem completamente o perfil de risco de cada uma. Itaúsa, a ITSA4, é a imagem da consistência. Certo. Se a gente olha o histórico de lucros, vemos uma trajetória de crescimento muito mais previsível, mais perene, sabe? Uhum. O portfólio dela é ancorado numa fortaleza, que é o Banco Itaú, mas também tem outras avenidas de crescimento bem interessantes, como a Egeia no setor de saneamento e a Copa Energia. Então é um ativo pensado para quem busca mais defesa e previsibilidade de renda. Exatamente. Itaúsa é um navio grande e estável. E a Bradespar, a BRAP4? Ela parece ter um DNA bem diferente. Completamente. Bradespar é, na prática, um veículo para se investir na Vale. Basicamente uma aposta em commodities. Isso. Ela surfa na onda das commodities, o que a torna muito mais cíclica. Os lucros vão para cima e para baixo junto com o preço do minério de ferro. Mas o ponto que realmente acende um alerta vermelho nos estudos é outro. E que ponto é esse? Uma disputa judicial que pode custar à empresa 3 bilhões de reais. Peraí, 3 bilhões? 3 bilhões de reais. E, para se ter uma ideia, o valor de mercado total da Bradespar é de cerca de 7,6 bilhões. Nossa, isso é quase 40% do valor da empresa? Então, é um risco que pode, de uma hora para outra, fazer o valor da ação desabar. É um risco binário. Se perderem o processo, o impacto é gigantesco. É o que chamam de risco de cauda, né? Exatamente. Um evento de baixa probabilidade, talvez, mas de altíssimo impacto. Para uma estratégia de longo prazo, que busca tranquilidade, um crescimento mais sólido. Não faz muito sentido carregar essa incerteza. É algo que precisa ser muito bem pesado. A conclusão da análise é clara. Para o objetivo de perenidade, a estrutura e o perfil de risco da Itaúsa são muito mais adequados. Entendido. A escolha da holding parece ter um caminho mais claro para quem não quer fortes emoções. Agora, isso me leva a um outro ponto. O caixa. Exato, o dinheiro que não está alocado, a famosa reserva de oportunidade. O material discute a renda fixa para esse fim e a dúvida é clássica. Tesouro Selic ou um título pré-fixado com uma taxa que parece ótima? E essa é uma decisão puramente estratégica. O dinheiro da reserva de oportunidade tem uma única função: estar disponível e seguro para quando as boas oportunidades aparecerem. E que geralmente é quando o mercado está em pânico, né? Justamente. E para essa função, o Tesouro Selic, um título pós-fixado, é imbatível. Ele tem liquidez diária e não sofre com a tal da marcação a mercado. Certo, a marcação a mercado. Muita gente ouve esse termo, mas não entende o perigo por trás dele. Como a gente pode explicar isso de forma simples? Pensa no seu título como um item num cardápio do mercado financeiro. Ok. O Tesouro Selic é como um prato cujo preço sobe um pouquinho todo dia, de forma previsível, acompanhando a taxa de juros, sem surpresas. Tá. Já o pré-fixado, onde você trava uma taxa de, digamos, 13,83% ao ano até 2032, é diferente. Aí que mora o perigo. Exato. Se amanhã o mercado começa a esperar juros mais altos no futuro, novos títulos serão vendidos com taxas maiores. O seu, com a taxa antiga, fica menos atraente. E o preço dele cai. O preço dele no cardápio do dia a dia cai.
E você pode precisar do dinheiro justamente nesse momento de baixa. Entendi. Então a reserva de oportunidade não é um lugar para tentar ser herói e buscar uma rentabilidade extra. De jeito nenhum. A função dela é ser um porto seguro, disponível e com valor intacto justamente quando o mar das ações fica revolto. É exatamente essa a lógica. A reserva de oportunidade precisa ser líquida e estável. Qualquer outra coisa é desvirtuar a função dela. Perfeito. Então, a nossa reserva está segura, rendendo sem sustos? A pergunta que fica é, que tipo de oportunidade ela está esperando? Boa pergunta. O material que a gente analisou traz um dilema clássico para esse dinheiro. Uma empresa que é um porto seguro, como a BB Seguridade, ou uma aposta numa virada de ciclo, como a Klabin. São duas teses de investimento completamente distintas e a escolha depende muito do momento e do objetivo. BB Seguridade, a BBSE3, é um clássico ativo defensivo. O modelo de negócio dela é muito resiliente e, além disso, ela se beneficia diretamente de um cenário de Selic alta que turbina os resultados financeiros dela. Os números para BB Seguridade parecem muito bons. Quase bons demais. Os estudos projetam dividendos de R$ 4,12 por ação em 2026. O que daria um dividend yield de mais de 11% no preço atual. É altíssimo. Onde é que está a pegadinha que o mercado pode estar enxergando? A pergunta é ótima. A pegadinha, ou melhor, os pontos de atenção, existem. Quais são? O principal é a renovação do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil, que é a base do modelo de negócio dela. Além disso, a própria empresa já sinalizou uma possível retração operacional. Ah, entendi. E claro, olhando mais para frente, a partir de 2027, um ciclo de queda de juros mais acentuado pode reduzir o resultado financeiro, que hoje está tão forte. O mercado coloca isso na conta. Faz sentido. O mercado sempre tenta olhar para frente. Agora, vamos virar a página e falar da Klabin, a KLBN 4. Aqui a história é totalmente diferente. Totalmente. É uma empresa cíclica do setor de celulose. E qual é a tese? A tese aqui é comprar um ativo de alta qualidade no momento que parece ser a parte baixa do ciclo do seu setor. É uma aposta na recuperação dos preços da celulose. Certo. O que impressiona na Klabin, segundo as análises, é a capacidade dela de navegar bem mesmo em mares turbulentos. A empresa está reduzindo seu endividamento, ganhando mercado na China e tem diferenciais competitivos muito fortes. E um desses diferenciais que me chamou a atenção no material foi a tecnologia Eucali. Sim, é fantástico. Uma tecnologia única no mundo soa como uma vantagem competitiva gigantesca. Isso se traduz na prática em margens de lucro maiores para a Klabin. Com certeza. Essa tecnologia, que permite fazer papel 100% de fibra de eucalipto com alta qualidade, abre mercados e agrega valor. Mas a principal vantagem da Klabin é sua eficiência operacional como um todo. Como assim? As florestas bem localizadas, a logística integrada, a modernidade das fábricas. Tudo isso faz com que ela tenha um dos menores custos de produção do mundo. Então, mesmo quando o preço da celulose cai, ela continua sendo lucrativa, continua gerando caixa, enquanto concorrentes menos eficientes começam a sofrer. Isso demonstra uma gestão de altíssima qualidade. então, para resumir a escolha, BB Seguridade seria para quem busca uma renda mais robusta e previsível agora, Isso, aproveitando os juros altos. enquanto a Klabin é uma tese de valorização, apostando na recuperação de um setor cíclico e na qualidade de uma empresa líder. É uma excelente síntese. Em um portfólio diversificado, uma pode complementar a outra, equilibrando a busca por renda com o potencial de crescimento. Continuando nessa linha de empresas perenes, o setor elétrico é sempre uma parada obrigatória. Sempre. O material aborda duas muito populares, CEMIG e Taesa. Uma dúvida comum é, como a CEMIG é a controladora da Taesa, ter as duas na carteira não seria meio redundante? É uma dúvida pertinente, mas a resposta é não. Não. Por quê? Ter as duas não é redundante, porque estrategicamente elas são bem diferentes. A CEMIG é uma holding diversificada do setor. O grande motor de resultados dela é a distribuição de energia em Minas Gerais. Que é um negócio regulado, mas com seus próprios desafios. Exato, e além disso ela tem braços em geração,
transmissão e até na Gasmig, de gás natural. É bem diversificada. E a Taesa é o oposto disso, certo? Super focada. Exatamente. A Taesa, até a E11, é o que a gente chama de uma puro-sangue de transmissão de energia. O negócio dela é um só: construir e operar as linhas de transmissão. Receita previsível, reajustada pela inflação. Contratos de longuíssimo prazo. É um dos negócios mais estáveis que existem na Bolsa. Então, ao comprar CEMIG, se compra um conglomerado elétrico. Ao comprar Taesa, se compra uma especialista em estradas de energia. Ok, então a decisão de onde aportar o dinheiro entre as duas deveria ser guiada pelo quê, então, se não é redundância? O fator decisivo, uma vez que se entende a diferença estratégica, deveria ser o valuation. O preço. Ou seja, qual das duas está sendo negociada a um preço mais atrativo em relação ao valor que ela realmente gera. E os estudos que a gente analisou indicam que a CEMIG 4, parece estar com um desconto maior no momento atual. O que poderia sinalizar uma oportunidade de entrada mais interessante. Exatamente. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Vamos entrar em algumas dessas nuances que confundem muita gente. Ótimo. Por exemplo, a bonificação em ações. O caso recente da Itaúsa é perfeito. A empresa anuncia a bonificação, o investidor recebe novas ações, mas quando olha na corretora, o preço médio dele subiu. Isso não tem lógica, certo? Certo, e é uma confusão contábil que pode distorcer totalmente a percepção de retorno. O que acontece na prática? É o seguinte: a empresa usa parte de sua reserva de lucros para emitir essas novas ações. No caso da Itaúsa, cada nova ação entrou na contabilidade com um custo de R$ 13,55. É esse valor que a corretora registra. E por isso o preço médio contábil sobe. Isso. Mas para quem recebeu a ação, o custo foi zero. Meu investimento total não mudou. Eu continuo com os mesmos, digamos, R$ 10.000 investidos, só que agora divididos por mais ações. Exato. Então meu preço médio por ação, na realidade, tem que ter caído, não? Exato. Essa é a única forma correta de pensar. O seu capital investido é o mesmo, mas o número de ações aumentou. Logo, seu custo real por ação diminuiu. E é fundamental que o investidor ajuste isso nos próprios controles. Com certeza, para saber qual é o seu verdadeiro retorno. A bonificação é uma forma de distribuição de lucro, e o efeito prático dela é reduzir o preço médio. Isso muda tudo. Agora, outro tópico que sempre causa um certo receio: tributação. A alíquota do juro sobre capital próprio, o JCP... Que muitas empresas usam. Exato. Ela aumentou de 15% para 17,5%. Isso vai fazer as empresas pararem de usar o JCP? É pouco provável. É preciso entender por que as empresas usam o JCP. Para elas, é um benefício fiscal. Como assim? Elas pagam esse juro para o acionista e podem abater esse valor do seu lucro tributável, como se fosse uma despesa. Na prática, a empresa paga menos imposto de renda. Ah, então mesmo com o aumento da alíquota que o investidor paga na fonte, a vantagem para a empresa continua a mesma? Continua intacta. Do ponto de vista da companhia, a matemática para economizar impostos não mudou. Entendi. Para grandes pagadoras como bancos e elétricas que têm lucros enormes, é continuar utilizando o JCP como uma ferramenta eficiente de remuneração. Para fechar essa parte mais técnica, vamos falar de um risco que muita gente subestima. Alguns investidores, buscando uma renda extra, vendem opções de suas ações de longo prazo. E o material traz um alerta bem forte sobre isso. Porque é tão perigoso. É um alerta crucial, pois essa estratégia pode ir diretamente contra o objetivo principal de investir para o longo prazo. Vender uma opção de compra, por exemplo, pode gerar uma pequena renda mensal, é verdade. Mas... O problema é que, ao fazer isso, você está colocando um teto no seu potencial de ganho. Você abre mão de uma valorização expressiva em troca de um prêmio pequeno. E o exemplo da Copasa que os estudos citam é brutal para ilustrar isso. É um caso de livro. A ação da Copasa subiu 71% em apenas 4 meses. 71%? Imagina. Quem estava vendendo opções de compra nesse período, para ganhar alguns centavos por ação, muito provavelmente foi exercido, Ou seja, foi obrigado a vender as ações. foi obrigado a vender suas ações no meio de uma alta explosiva
ficando com o prêmio da opção e vendo o foguete da valorização passar. Perdeu a maior parte do movimento. É como trocar um bilhete de loteria que pode te dar um prêmio milionário por uma moedinha garantida. É uma ótima analogia. E a gente sabe que no longo prazo são justamente esses prêmios milionários de algumas poucas ações que puxam o resultado da carteira inteira para cima. Perfeito. O retorno em ações é assimétrico. Poucas empresas do portfólio vão ter uma valorização tão espetacular que vão compensar todas as outras. Ao vender opções e limitar o ganho dessas grandes vencedoras, você corre o risco de cortar a força motriz da sua carteira. Então, depois de toda essa análise, o que fica? Para mim fica muito claro que construir um patrimônio sólido exige um olhar muito além da cotação do dia. Com certeza. É preciso entender a diferença entre uma holding estável e uma cíclica, a verdadeira função do caixa e as teses de investimento por trás de cada empresa. Exato. É sobre equilibrar a defesa de uma BB Seguridade com o potencial de crescimento de uma Klabin. É entender as nuances, como o efeito real de uma bonificação. E talvez o mais crítico, É ter a disciplina de não se desviar da estratégia com táticas de curto prazo que podem sabotar o resultado de décadas. A paciência e a manutenção do plano são as ferramentas mais poderosas. e isso tudo me leva a um pensamento final para quem nos ouve. Nossa conversa foi sobre como comprar boas empresas a bons preços. Mas, num mundo bombardeado por informações e ruídos diários, talvez a habilidade mais difícil e mais valiosa não seja a de saber quando apertar o botão de compra, E sim, mas sim a de desenvolver a convicção para, na maior parte do tempo, simplesmente não fazer nada. Deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. uma reflexão importante. Fica a pergunta. Como se parece, na prática, a verdadeira convicção de longo prazo em um portfólio hoje? Aqui vai um resumo rápido do cenário de investimentos para algumas gigantes da Bolsa Brasileira. Olha, nossos estudos recentes analisaram os fundamentos de algumas ações bem importantes. A ideia é entender o momento atual delas e o que esperar para o futuro, o que é essencial para quem quer alocar capital de forma estratégica. Primeiro, vamos falar de holdings. De um lado, Itaúsa, que se destaca pela previsibilidade e um portfólio forte, incluindo Itaú, né? Do outro, Bradespar. Pode ser uma forma de investir em vale com desconto, mas os lucros são mais voláteis e existe um risco jurídico relevante aí, uma disputa de 3 bilhões de reais. Segundo, papel e celulose, com a Klabin. É uma empresa de ciclo, e com a celulose em baixa, o preço atual pode ser uma boa janela de entrada para o longo prazo. Seus diferenciais são a tecnologia como o papel eucaline e a expansão para a China, enquanto ela reduz o endividamento. E por fim, seguros. BB Seguridade é um ativo defensivo que se beneficia dos juros altos, uma verdadeira máquina de gerar caixa. As projeções apontam para um dividend yield que pode passar de 11%. Pontos de atenção: a renovação do contrato com o Banco do Brasil e os futuros cortes na Selic. É crucial avaliar a previsibilidade, o ciclo de mercado e o potencial de dividendos de cada ativo antes de investir. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.